Ora, antes de terminarmos, gostava de falar sobre uma novidade para quem tem um problema que afeta 600 mil portugueses, a incontinência urinária. Mas antes da novidade, Dr. Pedro, pode falar-nos um bocadinho deste problema que não afeta da mesma maneira homens e mulheres, ou afeta? Não, é mais frequente nas mulheres, 1 em cada 4 mulheres e 1 em cada 8 homens, portanto é cerca do dobro da prevalência desta situação, que é muito importante se pensarmos no prejuízo de qualidade de vida que estas pessoas têm e o incómodo social que isto representa. Existem fundamentalmente 2 tipos de incontinência. A incontinência de esforço, por um lado, que está muitas vezes associada aos traumatismos do canal de parto, às cirurgias da próstata no caso dos homens, e temos depois a incontinência de urgência, ou seja, aquelas situações em que, decorrente do envelhecimento, a própria inervação da bexiga fica mais frágil e isso pode comprometer a capacidade de controlar a libertação de urina e, portanto, esta perda gradual dessa capacidade leva a que haja perdas de pequena quantidade de urina. Mas há situações que são mais crónicas, que vão avançando e aumentando, e há outras que derivam de alguma situação mais particular, não é? Temos aquelas situações, os defeitos congénitos, ou seja, pode afetar também crianças, não é só uma situação decorrente do envelhecimento. Pode afetar crianças em caso de haver essas alterações que, se forem corrigidas, resolve-se o problema da incontinência. Nas situações, por exemplo, da incontinência de esforço, a cirurgia acaba por ter uma capacidade de resolver cerca de 90% dos casos, porque o que acontece é que há uma fragilidade dos músculos que suportam os órgãos que estão na nossa cavidade pélvica, que chama essa estrutura do fundo que suporta é o períneo, e portanto a musculatura do períneo fica mais frágil e permite que haja estas perdas de urina e que é mais frequente nas mulheres como consequência do próprio parto. A instrumentação do parto. É um problema que incomoda muito e que causa muitos complexos nas pessoas, não é? Claro. Mas é tratável. É tratável quer com recurso à cirurgia, quer com recurso a medicamentos, e ambas as situações são muito eficientes. Existem algumas coisas que as senhoras podem fazer de forma espontânea no seu dia-a-dia, após os partos, e para recuperar a tonicidade dos tais músculos do períneo, que são os exercícios que se chamam exercícios de Kegel, que não é uma coisa que dê uma recuperação rápida da continência, mas que permite ao longo do tempo tonificar mais os músculos do períneo e minimizar o risco da situação se agravar e se desenvolver. Em algumas situações, a longo prazo, permite mesmo reverter. É um exercício muito simples, em que a pessoa tem que fazer a contração da musculatura do períneo como se estivesse a controlar a saída de urina ou de fezes. Não o deve fazer na sanita no momento em que está a urinar ou a evacuar, deve fazê-lo no momento em que está sentada no sofá, no autocarro, em qualquer outra situação. Deve fazer contrações ritmadas, cerca de 10 repetições dessas contrações. Deve contrair rapidamente e demorar o dobro do tempo a relaxar. E, portanto, este é um exercício que se treina e que muitas vezes melhora. Quando a cirurgia, quando os medicamentos ou quando estes exercícios e a alteração comportamental, nomeadamente a restrição dos líquidos, a restrição das substâncias que são estimuladoras da diurese, portanto de urinar, como a cafeína, os citrinos e outras bebidas que são mais estimulantes, então teremos que recorrer a estas alternativas que, no fundo, têm como função minimizar o prejuízo da qualidade de vida. Tem aí umas novidades, não é? Temos aqui algumas novidades. Não vamos aqui vender roupa interior. Temos aqui as alternativas que todas as pessoas conhecem. A fralda, que a Alexandra está aqui a mostrar, esta aqui em versão Globos de Ouro, que tem aqui um folho mais exuberante. O Dr. Pedro hoje apanhou o conteúdo do programa, pronto, agora está em versão Globos de Ouro. E temos aqui um penso que pode ser também utilizado. E também temos estas cuecas que tendem a manter mais normalidade naquilo que é o dia-a-dia de uma pessoa que tenha perdas de pequena quantidade de urina. São revestidas interiormente. São revestidas, como se pode ver aqui, por uma proteção. E isso é uma novidade que vai ajudar muita gente, não é? Exatamente, e desenvolvida em Portugal. Temos aqui um modelo de senhora e aqui um modelo de senhor, portanto, que tem aqui uma caixa e tem uma estrutura obviamente diferente de cueca. É uma invenção portuguesa, é um produto português. Exatamente. Num tempo em que se fala tanto de crise, devemos reforçar também aqui nós a inovação em Portugal. Nós temos muito boas ideias. Vejam só, um produto destes que tanta gente no mundo precisa e nós é que inventámos e criámos e temos no mercado. Olha, que boa ideia. Portanto, temos aí, obviamente, que essas situações é para quem tem poucas perdas, não é? Esta cueca tem capacidade de tolerar até 40 mililitros. Que é imenso. Que é imenso. É isto que está aqui nesta proveta,
é a quantidade de urina máxima que esta cueca consegue tolerar. Tem uma vantagem adicional que é ser lavável. As fraldas, depois de ficarem sujas, têm que ser descartadas, não é? E o penso a mesma coisa. Esta cueca consegue tolerar até 40 ml de urina, obviamente que não de uma vez só, porque senão vai obviamente repassar, mas se for, eu vou aqui exemplificar, pondo aqui à frente a cueca, o penso e a fralda, que a Alexandra vai entretanto virando. Se a pessoa libertar umas pequenas gotinhas, umas 2 ou 3 gotinhas de urina, o que vai acontecer é que, enquanto que o penso absorve também, mas fica úmido, e podemos depois exemplificar, aqui a fralda nem sequer está a absorver logo, escorre um bocadinho. Se repararem, a gota cai e rola, portanto não absorve rapidamente. A cueca absorveu de imediato. Ou seja, estas pequenas gotas de urina que possam ser libertadas vão ser rapidamente absorvidas e se passarmos a mão aqui, por exemplo, está seco. Aqui está seco. Está seca, a doutora Alexandra está a comprovar. E, portanto, isto aumenta muito o conforto da doente ou do doente, que, de facto, pode, desta forma, ter roupa interior, em termos de aspecto, muito semelhante à de uma pessoa que não tem este problema, com o conforto em termos de higiene e de comodidade, que, obviamente, é fundo, e de odor também, que são, obviamente, aspectos fundamentais para garantir que um problema que tem, além da questão médica, um problema grave também em termos de qualidade de vida, uma solução, que não sendo uma solução definitiva, permite minimizar o impacto quando a cirurgia, quando os medicamentos e quando a alteração comportamental e os próprios exercícios não são suficientes para solucionar a questão da incontinência. Ora, novidades médicas, notícias médicas, chegámos ao fim do nosso tempo, já sabe que se tiver alguma, eu sei que têm pena, mas tem de ser. Se quiser ver alguma questão respondida pelos nossos médicos especialistas, podem enviar-nos um e-mail para osdoutores@sic.pt. Aproveite para, se quiser, gravar um vídeo com a sua questão, é sempre muito bem-vindo. Na próxima semana, os doutores do Boa Tarde estão de volta com mais dicas e recomendações médicas.